melhor que ela fale, levante a mãozinha e fale do que escreva, porque eu não estou enxergando. Pronto, comecei a gravar, porque aí quem não estiver aqui ou quem queira escutar novamente, pronto, vai ter acesso. Né? Então, desde 2023, a gente tem trabalhado na mobilização, né, na articulação dentro das possibilidades, né, para ações relacionadas à implementação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural no Brasil. Né? E em 2020, em março de 2025, né, dentro desse cronograma e desse histórico, né, as superintendências estaduais, elas realizaram a implementação do Sistema Nacional de Cultura, ela está relacionada obviamente, a implementação, né, do Plano Nacional de Cultura, né, que teve como pontapé, ou como, enfim, marco, a Conferência Nacional de Cultura, que foi em 2024. A gente, e aí, existem outros marcos regulatórios, como eu falei para vocês, o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, o Sistema Nacional de Cultura, que a gente chama de SUS da cultura, né, e a gente espelha a questão constitucional do SUS, né, como a ideia, na verdade, a perspectiva de criação de vários sistemas, né, como o Brasil é um país continental. Boa tarde a todo mundo, está dando boa tarde. Como o Brasil é um país continental, a ideia é de que os entes, aconteça o que a gente chama de pacto federativo, né, que é exatamente uma confluência de interesses entre os entes federal, estaduais e municipais, em prol da institucionalização efetiva, né, concretização efetiva de uma política não só de gestão dos bens culturais, mas de mapeamento, de identificação, mapeamento e gestão dos bens culturais, né, do patrimônio cultural brasileiro. E para isso, havia também a necessidade de construção de um marco regulatório. Então, por isso, desde 2024, 2025, com andanças, houve andanças no Piauí, né? A gente estava em período de greve, então as mobilizações elas aconteceram da forma que elas poderiam, né? Assim, né? Com todas as limitações possíveis, mas depois dos andanças aconteceram várias mobilizações a nível nacional, regional, justamente para nós chegarmos à concretização de um marco regulatório, que é o Plano Nacional de Patrimônio Cultural. E esse momento que a gente está agora é justamente o momento em que o Plano Nacional de Patrimônio Cultural ele foi confeccionado a partir, né, eu participei muito, assim, de maneira muito periférica desse processo, né, porque eu era o ponto focal dos processos de mobilização, mas ele aconteceu a partir, né, da eleição de um conselho executivo, com participação da sociedade civil, várias entidades, né, relacionadas ao patrimônio cultural. Na verdade, foi uma grande mobilização, uma discussão muito complexa, para nós chegarmos a um documento com 4 eixos relacionados ao campo do patrimônio cultural no Brasil. Eu vou já pegar para, pelo menos, citar os eixos para vocês. E aí, o marco regulatório desse processo, né, da construção do Plano Nacional de Cultura, vai ser o Fórum Nacional do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, que vai acontecer em março de 2026, na UNB, em Brasília, onde a gente vai discutir os gestores culturais, sociedade civil relacionada ao campo da cultura, universidades, órgãos públicos, de vários, enfim, lugares do Brasil, né, vão sentar e efetivamente discutir e sedimentar o documento regulatório do Sistema Nacional. Então, isso vai acontecer em março, no início de março de 2026. Né? O IPHAN, ele tem, né, diante das suas, assim, precariedades em termos financeiros, tentado viabilizar, né, a ida de pontos, né, da sociedade civil, da gestão pública, das universidades, que são, né, superintendências vão, os pontos focais vão,
mas foi enviado um formulário. Eu vou parar nessa parte, né? Aí eu peço para vocês se apresentarem. Um formulário que é justamente sobre esse formulário que eu discuti aqui, que é um formulário sobre de que maneira o governo do estado, do Piauí e as prefeituras vão efetivamente poder contribuir com a ida de seus gestores culturais e da sociedade civil, né, organizada. Eu já soube que o Ceará, por exemplo, o governo do estado do Ceará vai levar vai viabilizar a ida de muitos gestores culturais e representantes da sociedade civil. A gente chamou o governo do estado do Piauí aqui. Se não tiver presente, a gente vai novamente consultá-lo, mas a gente quer efetivamente saber quais prefeituras do Piauí vão poder contribuir, né, já que é um processo de gestão compartilhada e o sistema nacional, né, em termos de construção de política, já vem sendo efetivamente gerido, tendo como vista leis como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né, leis mais efetivas de fomento ao campo do patrimônio cultural, de maneira específica, e da cultura de maneira geral. A gente quer efetivamente entender, né, essa cartografia e de que maneira o Piauí vai estar representado. Então, eu vou pedir para todo mundo se apresentar, e aí a gente pode começar a discutir essa questão, tá bom? Então, novamente, eu peço desculpas pelo horário, né, mudança de meia hora, mas eu estou de férias, e aí eu tinha um outro compromisso, e, enfim, eu fiz a reunião porque, mesmo de férias, ela é importante para a gente, o Piauí, ter algum tipo de representatividade em termos de gestão, tá bom? Então, eu vou esperar que vocês se apresentem. Um abraço. Olá, boa tarde. Todos me ouvem bem? Eu me chamo Railane Flávia Rezende. Eu fui eleita vereadora no município de Piracuruca na última eleição, mas estou atualmente à frente da Secretaria de Cultura, que também é vinculada ao turismo e ao desenvolvimento econômico aqui do município de Piracuruca. Olá, boa tarde, pessoal. Sou o Biraci Rodrigues, sou gestor da cultura aqui do município de Conceição do Canindé. Trabalhamos com a cultura e o turismo unidos numa pasta só. É um prazer ter aqui novamente com vocês. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Eu sou Leonardo, eu sou secretário de Cultura e Turismo aqui do município de Redenção do Gurgueia, Piauí. Boa tarde, eu me chamo Glória Santana, sou secretária de Cultura e Comunicação do município de Coronel José Dias. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo aí? Meu nome é Robério, eu sou secretário de Cultura aqui do município de Brasileira, pertinho da colega de Piracuruca. Tudo bem? Boa tarde, me ouvem? Sou o secretário municipal de cultura aqui do município de Baixa Grande do Ribeiro, sul do estado. Boa tarde, pessoal. Kilder Gonçalves, também secretário de Cultura e Turismo aqui do município de Dom Expedito Lopes. Boa tarde, pessoal. Todo mundo ouvindo? Sou secretário de Cultura aqui de São João do Arraial, no norte do estado, e também ligado ao turismo e ao esporte aqui do município. Boa tarde, eu sou Jefferson Souza, secretário de Cultura de Santo Antônio de Lisboa. Olá, boa tarde. Sou Claudeni Brito, secretária de Cultura da cidade de Barra da Alcântara.
Olá, boa tarde, pessoal. Evandro Silva, secretário de Cultura de Lagoa do Sítio e também mobilizador da Juventude, programa NUCA. Lagoa do Sítio acompanha aqui a região do Vale do Sambito. Olá, boa tarde. Tá dando para ouvir direitinho? Infelizmente não consigo abrir a câmera, deu um problema aqui. Mas sou Vanessa Nunes, eu faço parte da equipe de gestão da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, em Teresina, Piauí. Está sendo bem interessante acompanhar esse processo. Eu estive nas últimas reuniões online, e foi bem interessante, assim, acompanhar as alterações, poder se aproximar de tudo que está sendo discutido. Eu acho que é um passo bem bom, assim, para a gente, sabe, estar participando desse movimento. Assim. Fico bem feliz de estar vivendo isso, até porque o último movimento foi em 2009, eu acho, se eu não me engano, então a gente tem uma janela de tempo aí bem grande, né, desses diálogos sobre pensar o patrimônio, então fico bem animada, assim, nessas discussões. Olá, boa tarde. Eu sou a Clênia Maria Leal. Sou gestora aqui no município de Simplício Mendes. Quem mais, gente? Opa, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Vavá Vasconcelos, secretário de Cultura aqui de Regeneração, né, de Parnaíba, viu? Olá, boa tarde a todos e todas. Peço desculpas por, no momento, também estar com um problema na câmera, mas eu me chamo Rani e estou representando a Secretaria de Cultura do município de São Raimundo Nonato. Eu estou como coordenadora de programas e projetos e também estou aqui em nome da secretária de Cultura, a senhora Rosa. Boa tarde a todos. Sou o professor Assis Amorim, representando aqui a cultura de São José Divino, território dos Cocais. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sou Cláudia Ribeiro. Estamos sim. Certo, gestora da cultura de Belém da cidade de Belém do Piauí. Gente, ainda faltam algumas pessoas, então quem ainda não se apresentou, que somos quase 25 aqui. Boa tarde. Então, o pessoal está me ouvindo? Então, Maura Fernanda, sou aqui a coordenadora de projetos, aí, auxiliar do secretário Robério, da Secretaria de Cultura daqui de Brasileira. E também, nesse momento, a gente está representando a Secretaria de Turismo, que é uma secretaria nova, foi criada esse ano já aqui em Brasileira, e estamos ansiosos aí para saber no que a gente pode contribuir. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Aqui é a Jordana, sou secretária de Cultura do município de Tamboril do Piauí, que fica no sul do estado. Ok, olá, boa tarde. Eu me chamo Márcia Oliveira. De Novo Oriente do Piauí, estou secretária de Cultura e represento também o Vale do Sambito.
Oi, gente, tem mais alguém? Posso falar também? Boa tarde. Pode sim. E aí, gente, tudo bem? Aqui é Marcão, superintendente de cultura de Piripiri. Tem mais alguém, gente? Sim, boa tarde. Estão me escutando? Tá mudo. Alguém falou, estão me escutando e ficou mudo. Fala também. Ah, agora sim? Sim? Oi, Escutou? sim. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Carline Costa. Estou secretária de Cultura, Juventude e Turismo em Capitão de Campos, território dos Carnaubais. Prazer falar com vocês. Boa tarde. Estão me ouvindo? Eu sou Eugênio Dean, secretário de Cultura de Nossa Senhora de Nazaré, Piauí, na terra dos Carnaubais. Tem mais alguém, gente? Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos sim. Meu nome é Eugênio Dean, sou secretário de Cultura de Nossa Senhora de Nazaré, Piauí, na terra dos Carnaubais. Pronto. Obrigada, viu? Tem mais alguém que queira falar? Acho que não tem mais ninguém, né? Eu vou dar continuidade. Se alguém que não falou quiser, é só levantar a mãozinha que a gente abre o espaço, tá? Essa reunião que eu marquei, como eu falei para vocês, eu marquei no meu período de férias, então foi, de fato, muito intempestivo, mas por conta da necessidade, né? Eu acho que o Piauí foi o único estado em que a superintendência marcou uma reunião, mas eu achei muito necessário, porque eu entendo que em outros estados já se está conseguindo articular a ida pelo governo do estado, principalmente, ou através de alguns deputados, enfim, por vários meios, a ida dos gestores municipais, estaduais, representantes da sociedade civil. No meu caso, eu particularmente tenho que preencher o formulário relacionado aos gestores culturais municipais. Eu entendo que outros estados estão mais articulados. Nesse sentido, eu já tenho apresentado efetivamente quem são as pessoas que vão ou que vão representar. A programação, ela foi fechada por Brasília, a programação o que é o fórum, né? Eu vou retomar novamente para ficar muito claro para vocês. O Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, ele é uma setorial, e aí eu peço licença já para antecipar que a gente colocou no nosso planejamento anual para 2026 algumas ações. Então, a gente está tendo essa reunião aqui, mas nós vamos ter reuniões micro-regionais, né? Eu que vou coordenar as reuniões micro-regionais para explicação do plano. Então, o plano setorial de patrimônio cultural vai ser discutido com vocês, né? Cada micro-região do Piauí, eu não consigo ir pessoalmente, mas eu me dispus a fazer isso virtualmente. A gente vai fazer essa discussão. O Plano Nacional de Patrimônio Cultural, ele tem 4 grandes eixos, que são a institucionalização do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, gestão compartilhada e participação social. É justamente nesse primeiro eixo que a gente vai pensar que o documento, e para quem não teve acesso ao documento, a minuta está aberta, né, para opiniões, né, da sociedade civil, dos gestores, de quem interessa, no portal BR Brasil Participativo,
Então, o primeiro eixo, estava até o final de janeiro, eu acho que não está mais, né? Mas a gente teve vários momentos, e vocês, né, receberam de uma forma ou de outra essa comunicação sobre esse processo. A gente teve a discussão sobre os 4 grandes eixos, que são. E o fórum também vai ser esse momento para ainda discutir o plano, porque ainda vai haver modificações dele até o presidente Lula, que vai acontecer. O presidente Lula, ele vai, digamos, oficialmente apresentar. Isso vai ser levado para o Congresso, porque a discussão é uma discussão de implementação do Sistema Nacional de Cultura e Patrimônio Cultural pelo Congresso Nacional. Então, passa pela aprovação do Lula, depois ela vai para a votação, para ela se configurar, assim como outros sistemas, Sistema Nacional de Serviço Social, próprio Sistema Nacional de Educação, Sistema Nacional de Saúde, ela garantir que a política patrimonial, ela seja a política cultural, e especificamente a política patrimonial, elas sejam políticas de Estado e não de governo. Então, elas estejam presentes no cotidiano da gestão pública estadual, municipal e federal de forma efetiva durante longo tempo, para que a gente não tenha a efetivação de ações apenas pontuais, mas que a gente tenha a amarração de um processo de construção, de fato, de um sistema que tenha sustentabilidade para que as políticas patrimoniais elas tenham fôlego. Então, ela tem o Plano Nacional de Patrimônio Cultural tem 4 eixos, como eu falei para vocês, só para não ficar nenhuma dúvida. Nós temos vários sistemas dentro do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Patrimônio Cultural é um deles, mas a gente vai ter Sistema Nacional de Museus, o IBRAM está, né, à frente do processo, Sistema Nacional de Livro e Leitura, Sistema Nacional de Audiovisual, as várias linguagens do campo cultural, elas vão ter os seus próprios sistemas. O ICAB e o IFAM discutiu o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Então, quais são os eixos? Institucionalização do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, gestão compartilhada e participação social. É nesse eixo que a gente vai discutir, por exemplo, questões muito importantes e, enfim, fundamentais, né? A gente tem aqui alguns municípios como São Raimundo do Nonato, como Piracuruca, Piripiri, Parnaíba, não sei se está aqui, mas São João do Piauí, por exemplo, e brasileiro não, mas a gente tem o município onde fica a fábrica de laticínios, eu não sei se o secretário está aqui. Município... não, a fábrica de laticínios de Campinas, né? Não sei se Campinas está aqui. A gente tem bens culturais, eu estou dando um exemplo do que trata especificamente a questão da gestão compartilhada. A gente tem a eleição por parte do IFAM, desde o Decreto-Lei 25 de 1937, a eleição de bens considerados patrimônios nacionais. Então, isso, no decorrer do tempo, ele leva a entender de que cabe apenas ao IFAM, por exemplo, gerir, né, fazer a gestão, o monitoramento dos bens culturais, o que não é verdade. A partir do momento em que o bem ele é reconhecido como patrimônio nacional, onde ele está localizado no território, é de responsabilidade do município onde ele está localizado no território, por exemplo, do Estado, cuidar também da gestão do bem. Aí vocês vão me dizer, mas isso só acontece se tiver dinheiro. É por isso que nesse processo de implementação do Plano Nacional, eu sei que, no fundo, a questão central do problema da gestão dos bens culturais é capital humano, capital técnico, a gente não tem, né? Não tem capital técnico nas superintendências, não tem capital técnico suficiente nas prefeituras, né? Ter secretários de cultura, né, já é um grande avanço em termos de construção política. Então, eu queria agradecer muito a vocês, porque vocês representam, de fato, a implementação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, porque não existe Sistema Nacional de Patrimônio Cultural se não existe secretaria específica para a cultura, e se não existe a construção de conselhos, né, municipais de cultura, né, e que esses conselhos, eles funcionam. Mas, voltando para a gestão do patrimônio, então, quando bem ele é tombado ou registrado, a gente tem aqui, por exemplo, o representante de Santo Antônio de Lisboa, né? Eu estive em Santo Antônio de Lisboa em 2023 para o processo de mapeamento da fabricação de cajuína. Inclusive, vou estar
Nacional de Patrimônio Cultural, eu fui convidada para falar, porque o Piauí, a experiência com a cajuína no Piauí, ela é uma boa prática, ela foi considerada uma das boas práticas em termos de articulação institucional, né? E isso se deu no momento da revalidação da cajuína. Então, a gente tem o secretário de Cultura aqui, né, por exemplo, do Santo Antônio de Lisboa, onde a gente não tem um bem registrado, um bem tombado, né? Não é como a fábrica de laticínios ou como os bens de Parnaíba e a Serra da Capivara, mas a gente tem bem registrado, que são a fabricação tradicional de cajuína. Então, nesse sentido, mesmo a cajuína e os bens culturais de Parnaíba, São Raimundo Nonato, né? No caso, São Raimundo Nonato é patrimônio mundial. Ele sendo considerado patrimônio nacional ou patrimônio mundial, a gestão dos bens, ela precisa ser compartilhada. Então, nessa construção do plano, e essa discussão da institucionalização tem a ver com a gestão compartilhada e com a participação social, tem que ficar muito evidente que, por exemplo, tem o seu pedacinho do processo de cuidar e de que maneira cada um vai poder efetivamente contribuir. E, novamente, isso passa efetivamente com políticas sistemáticas e organizadas em termos de construção, por exemplo, de fundo a fundo, né? O IFAM, o Patrimônio Cultural no Brasil, não tem um fundo específico. Então, a gente não tem um recurso específico, a gente não sabe, por exemplo, o que a gente vai ter de recurso em 2026. A gente não sabe ainda. Né? Isso é um absurdo em termos de construção de uma política pública nacional, né? De memória e identidade nacional. Então, o plano também é uma busca de construção de uma certeza em termos orçamentários. Aí a gente tem, né, o segundo eixo, representatividade, acessibilidade, equidade e democracia do patrimônio cultural, onde a gente vai discutir, né, essa questão da representatividade em termos, né, os bens eles são considerados patrimônio nacional, mas de que maneira, por exemplo, grupos culturais como indígenas, quilombolas, mulheres, negros, LGBTQIA+, PIA+, e outros grupos culturais podem ser representados, a questão da acessibilidade, em termos de o patrimônio cultural, a gestão do patrimônio cultural, o mapeamento do patrimônio cultural, leva em consideração, por exemplo, grupos minoritários que não tenham, né, acesso normal ou facilitado a determinados bens. Vou dar um exemplo, o Piauí tem uma língua que vai ser, né, inventariada e provavelmente reconhecida, que é a língua sena, no município de Jaicós. Não sei se vocês conhecem a língua sena. Está dentro desse processo da representatividade, equidade e democracia dos bens culturais. Então, esse é um aspecto que também vai ser discutido, e ele é um dos 4 grandes eixos, né? São 4 grandes eixos. Tem uma questão também se a gente tem termos, se a gente tem uma dificuldade em termos, por exemplo, nacionais, né? Estados como o Piauí, por exemplo, a gente for fazer um cálculo, eles têm menos bens registrados, menos bens tombados a nível nacional. Isso tem a ver com a ausência mesmo de políticas que democratizem, do ponto de vista geográfico, esse processo de reconhecimento. A gente tem dentro do Piauí também uma geografia muito desequilibrada. Então, assim, eu cuido, né, de várias ações, de várias políticas culturais. Então, assim, é um grande desafio para mim ter contato com vocês, né? Conseguir sozinha tentar estabelecer um contato mínimo com vocês. Né? Então, eu não consigo ter braços para chegar em todos vocês. Isso gera um desequilíbrio em termos de diálogo e das potencialidades que cada município tem em relação à gestão dos bens, ao mapeamento, identificação e gestão. Então, o plano, né, nacional também é uma busca de solucionar esse desequilíbrio, essa violência geográfica que esse processo induz. O terceiro eixo é economia do patrimônio e sustentabilidade. Eu creio que esse é um dos eixos mais importantes no sentido da prática, né, efetiva do sistema. E aí, novamente, eu vou dar o exemplo da cajuína, né? No processo da revalidação da cajuína, eu mapeei fábricas tradicionais de cajuína no estado do Piauí todo, né? E o parecer técnico ele foi considerado, assim, muito bom, porque ele conseguiu identificar, né, que existia promoção de sustentabilidade da cajuína
no estado todo, não necessariamente, não fundamentalmente porque o estado, os municípios tinham recurso para fomentar a cajuína, mas porque a gente conseguiu uma articulação, que eu falo, os produtores culturais, conseguiram, dentro da cadeia produtiva, né, os bens culturais, eles estão dentro de cadeias produtivas, e cadeias produtivas que também produzem economia, né? Eu acho que quando a gente fala de cajuína, mas quando a gente fala, por exemplo, de arte santeira, que é um outro bem que a gente está, né, em processo de mapeamento para a construção do plano de salvaguarda, e outros bens culturais, próprios bens edificados e patrimônio arqueológico, né, Serra da Capivara novamente, a gente precisa pensar o patrimônio, né, saindo de uma visão muito romântica e muito ligada apenas ao reconhecimento, a pensar que a gente chama de sustentabilidade e promoção dos bens culturais. Então, de que maneira eu posso fomentar, por exemplo, a discussão sobre a economia do patrimônio? Essa é uma nomenclatura que a gente tem discutido muito, né? E dentro do MINC existe uma secretaria específica, chamada Secretaria de Economia Criativa, que tem ajudado o IFAM tem feito um mapeamento sobre a economia de alguns bens culturais no Brasil todo, para tentar construir e fazer um estado, né, pensar o estado da arte, políticas estratégicas com outras pastas. Né, alguém aqui falou de Secretaria de Turismo, né, é uma possibilidade, né, de diálogo e outras pastas, mas de pensar o patrimônio a serviço da economia, né, e da economia criativa. Né. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, acha que isso reduz o campo da cultura, né, e do campo da arte, mas a ideia mesmo é uma economia criativa no sentido de que ela tenha vivacidade a partir dos meios em que a gente consegue dar sustentabilidade e promoção a ela. Então, esse é um eixo, né, pensar efetivamente o que é que se gera em termos simbólicos e econômicos, o que é que o patrimônio gera em termos simbólicos, econômicos e financeiros, e, né, para o Estado e para quem produz, principalmente para quem produz o patrimônio. Então, esse é um outro eixo. Ficou alguma dúvida até aqui do que eu estou falando, do Sistema Nacional de Cultura, do que é o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural? Se vocês têm alguma dúvida até aqui, eu respondo o que vocês ainda não sabem para eu avançar. É uma conversa muito rápida que eu vou fazer hoje. É uma conversa inicial e rápida. Por mim, até aqui tá tudo ok. Tá tudo ok? Novamente, essa reunião, eu acho que o Piauí é um dos únicos estados que está fazendo. Por que eu quis fazer essa reunião? Porque eu acho que o fórum vai ser um momento muito importante, e o Piauí não pode ficar largo disso, né? O secretário Rodrigo foi chamado, foi enviado ofício, mas eu acho que ele não está aqui. Eu vou continuar as tentativas para conversar com a Secult, Piauí, para tentar ver de que maneira o Estado vai poder viabilizar, assim, como é que eu posso dizer, um número interessante de representantes da sociedade civil e de detentores nessa ida a Brasília. E aí eu vou contar com vocês também sobre o papel dos prefeitos, né, nesse processo de envio dos seus secretários, né, de que eles podem viabilizar essa ida de alguns secretários para o fórum, né, de alguns representantes. Mas é isso, ficou alguma dúvida aqui, até aqui? Vocês vão me perguntar, mas por que os secretários teriam que ir para Brasília? Assim como houve uma participação significativa de secretários na Conferência Nacional de Cultura, o presidente Lula esteve presente, assim como ele deve estar presente também nesse momento de apresentação nacional de patrimônio cultural, vai ser o momento em que a gente vai discutir efetivamente a política e vai chancelar o documento do Plano Nacional de Cultura. Então, se a gente tem uma boa geografia, né, brasileira, em termos de representatividade, isso dá uma força muito grande. E isso não significa, obviamente, que se a gente não conseguir mandar muitos representantes do Piauí, o Piauí vai ficar ausente de uma discussão do plano. Não, eu preparei no meu planejamento, como eu já falei para vocês, uma série de oficinas micro-regionais, onde a gente vai discutir o plano, de que maneira a gente pode efetivamente fomentar a implementação dele no Piauí, né? Assim que ele for oficialmente implementado no nível nacional. Mas aí eu vou dar prosseguimento. Tá bom? Então, ninguém tem dúvida,
nenhuma sobre o que eu estou falando, não tem, né? Todo mundo sabe o que é o Sistema Nacional de Cultura, sabe? Eu sei que vocês têm entidades organizadas, aqui o Marcão está representante, isso é muito importante. É muito importante em termos, por exemplo, dos editais que vão chegar, né, de que maneira vocês podem aumentar a articulação em termos de fortalecimento de vocês e das políticas que vão chegar nos municípios daqui para frente, né, entender também a engenharia, que eu acho que é o mais importante nesse momento, é entender a engenharia e a arquitetura do Plano Nacional de Patrimônio Cultural, para que ele serve, né, o que é que eu tenho a ver com ele, de que maneira eu, como secretária lá de Bués, ou né, inclusive de Bués, a gente tem um processo de registro em curso, que é o processo da Festa da Marmelada. A gente tem alguns bens do Piauí que estão aí na ponta da agulha para serem reconhecidos como patrimônio nacional. Um deles é a Festa da Marmelada de Bués. De que maneira eu lá no meu municípiozinho, né, pequeno e com um recurso financeiro mínimo, posso efetivamente, dentro do Sistema Nacional, né, ser beneficiado, mas também contribuir com a gestão do bem, né? Mas é isso, eu vou continuar. Então, o terceiro eixo é economia do patrimônio e sustentabilidade, e o quarto eixo, que eu acho que é um eixo que tem uma discussão muito contemporânea, né? Patrimônio cultural, mudanças climáticas e bem viver, que é justamente a discussão de que maneira o patrimônio cultural ele pode contribuir com essas novas redes, tem muito a ver também com o papel do Brasil dentro das discussões das mudanças climáticas, né? A gente tem uma redefinição em termos de legislação do licenciamento ambiental, acho que todo mundo aqui sabe o que é licenciamento ambiental, porque todos os municípios de vocês passam por processo de licenciamento ambiental, e esses processos de licenciamento ambiental passam pelo IPHAN, né? O IPHAN avalia o impacto a bens culturais tombados, registrados, ou valorados no município de vocês. Então, a gente está o tempo todo avaliando, né? E fazendo visita técnica, fiscalização, justamente para, dentro do licenciamento ambiental, entender de que maneira mitigar os efeitos de alguns empreendimentos como eólicas, né? Enfim, mineração, processo de exploração de mineração, e aí a discussão de que maneira o sistema pode contribuir para a mitigação desses impactos. Então, são esses 4 grandes eixos, né? Eu vou repetir aqui. Institucionalização do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, gestão compartilhada de participação social. Esse é o eixo em que a gente vai discutir o que cabe a cada um nesse processo de gestão dos bens, de identificação, gestão, mapeamento, né? De que maneira a gente pode fazer algo compartilhado. Representatividade, o segundo eixo, representatividade, acessibilidade, equidade e democracia do patrimônio cultural. É o eixo em que a gente vai discutir de que maneira a ampliação da política, a inserção de novos grupos. Então, eu dei o exemplo da língua cena, por exemplo, né? A gente tem uma língua do Piauí que é conhecida dos próprios piauienses, né? E de que maneira esses grupos minoritários, esses grupos que estão, né, afastados da política patrimonial, eles podem ser inseridos. E aí a gente tem outros processos que o IPHAN tem trabalhado. A gente tem trabalhado muito desde 2023 na revisão da nossa legislação, trabalhado muito mesmo. A gente tem um outro processo que o Piauí é pioneiro também, que é o processo de identificação e tombamento das comunidades quilombos, dos antigos quilombos, né? Documentação histórica e sítios arqueológicos dos antigos quilombos. E o Piauí tem muitos quilombos considerados na Constituição, né? Porque também é uma questão do tombamento desses quilombos. O IPHAN ele vem retomando demandas constitucionais, demandas que foram deixadas na Constituição, nunca foram retomadas, e a gente foi retomando ao longo do tempo, e vem discutindo em termos de ampliação de direitos. No final, o que a gente está falando são de direitos culturais, né? Esse termo pode parecer muito novo para vocês, né, para muita gente aqui, mas a ideia é de que o patrimônio, que a cultura sirva efetivamente para contribuir para a efetivação de direitos culturais, né? Então, a gente tem um outro processo, como eu falei para vocês, e o Piauí é pioneiro nisso, e as prefeituras, né, elas são parceiras nesse processo, que é o tombamento da documentação histórica e dos sítios arqueológicos dos antigos quilombos. A gente tem no Piauí, eu acho que tem
o sítio Olho d'Água, eu não lembro qual município, mas é pertinho de Piripiri. E a gente tem também o Mimbó, tem alguém aqui de Amarante, a gente tem o Mimbó, a gente tem o território Lagoas, a gente vai fazer um inventário participativo no território Lagoas, inclusive, estão nominados vários municípios, e a gente tem outros quilombos que estão no espectro de reconhecimento. Então, está dentro dessa perspectiva da democratização, equidade, patrimônio cultural. A gente tem a economia do patrimônio, Piauí tem 2 bens que são, assim, 3 bens que são, novamente, como eu falei para vocês, né, a gente vai apresentar em Brasília a experiência com a cajuína, que ela foi muito bem elogiada e bem sucedida, saber fazer tradicional de cajuína. A gente tem a arte santeira em madeira do Piauí e a gente tem a Serra da Capivara, que hoje é um grande centro de turismo cultural do Brasil. Né? A gente recebe gente do Brasil todo, do mundo todo, todo ano na Serra da Capivara, e gera muitos recursos. E alguns estudos estão sendo feitos para entender de que maneira é tão bem sucedida essa experiência. E o último eixo é o eixo de mudanças climáticas, tem a ver com a legislação do IFAM, principalmente, a mudança, e o papel do IFAM em processo com o licenciamento ambiental. É isso. Então, do dia 3 ao 6 de março, está muito perto, eu acho que Brasília deveria ter feito antes, né, entrado em contato com a gente antes, inclusive porque entrou em contato, né, eu de férias, mas, enfim, eu já estava em férias na época, né, minhas férias são desde janeiro. Eu achei pertinente ter essa conversa com vocês, porque eu acho que o Piauí tem que estar com muita força, porque é hora da gente conseguir, inclusive, protagonismo para o Piauí. Mas aí vem a parte mais complicada, né? Saber que prefeituras podem, e de que maneira o IFAM pode contribuir, por exemplo, a gente mandar ofício diretamente para o prefeito, pedir para Brasília mandar ofício para os prefeitos, pedindo recurso para vocês irem, vocês acham que há viabilidade? Porque eu preciso preencher um formulário sobre quem vai, qual prefeitura vai mandar. Então, o que a gente puder fazer em termos de articulação, fazer reunião com o prefeito, né? Ainda de férias eu faço reunião com o prefeito, peço ajuda de Brasília para fazer essa reunião e, enfim, tentar convencer, né, a viabilizar o recurso. Porque, no final, a gente está falando, né, sendo pragmática, de recurso público, para vocês irem, né? Essa conversa também deve ser feita com o governo do Estado, né? Será que o governo do Estado não pode viabilizar a ida de alguns representantes de alguns municípios? Eu também vou tentar falar diretamente, já tentei, mandei ofício, mas vou novamente falar com o Rodrigo, né, como secretário, para saber de que maneira isso pode viabilizar. Então, eu vou abrir aqui para vocês, porque essa primeira conversa é sobre, efetivamente, o Fórum Nacional. Né? As ações relacionadas a plano no Piauí, a gente vai fazer assim que o plano estiver efetivamente implementado. Mas eu vou abrir para vocês, para saber, enfim, o interesse de vocês em ir para Brasília e como é que a gente pode construir essa articulação com os prefeitos. Está aberto para vocês. Patrícia, eu gostaria de saber primeiro se vocês já têm um plano de gestão de despesas, se já tem, tipo assim, prováveis locais, prováveis valores de aéreo, se já foi feito algum tipo de levantamento de despesa baseado em uma quantidade X de participantes ou se a gente está do zero. Pronto, como é seu nome? É Railane, eu sou de Piracuruca. Nós, enquanto gestão pública municipal aqui de Piracuruca, nós temos muito interesse de poder estar participando, até porque nós somos um centro muito grande dessa identidade cultural dentro do Piauí. Pronto, você fez uma pergunta excelente, inclusive, a priori, a gente, os municípios que são prioritários, assim, digamos que aí, são os municípios que têm bens culturais já reconhecidos em Piracuruca, e a gente tem um problema muito sério em Piracuruca em termos da relação com a sociedade civil, né? A gente precisa pensar em ações de educação patrimonial, pensar em uma série de ações nesse sentido. Você me pergunta sobre o plano, né? Essas questões, elas são sempre discutidas e executadas por Brasília, tanto que a minha ida para lá, por exemplo, vai ser Brasília que Brasília que paga meu aéreo, as minhas diárias, etc.
Mas eu posso fazer esse papel, assim, falar com o pessoal do sistema, saber se eles têm uma tabela, saber se eles têm algo para mandar para as prefeituras, né, um orçamento. Eu vou falar com a Laís assim que acabar a reunião aqui, vou mandar uma mensagem para a Laís, para saber se eles podem disponibilizar informações para que sejam enviadas para as prefeituras em termos de hospedagem, de passagem aérea, para que os prefeitos possam, eu não falo nem se organizar, porque a gente está em cima do negócio, né? Assim, correr contra o tempo. Mas eu faço isso, viu? Eu me comprometo a isso, coordenadora-geral do Sistema Nacional de Patrimônio. Eu também acho muito importante, viu, Patrícia? O governo viabilizar recursos para os municípios para que a gente possa se destacar até Brasília. Gente, é muito importante mesmo. Assim, eu não quero comparar experiências, mas eu sou cearense, né? E eu estou no Ceará. O Ceará foi o primeiro estado a implementar o Sistema Nacional de Cultura, né? O sistema estadual. O Ceará tem o seu próprio sistema. Sistema Estadual de Patrimônio, Sistema Estadual. Tanto que o Ceará é um modelo para o Brasil, nesse sentido. E o Ceará vai mandar muita gente, né? O governo do estado ele vai habilitar a ida de muita gente. Eu vou tentar falar com a Secult do Ceará também, para saber como isso foi resolvido em termos de gestão, né? E marcar uma reunião específica com o governo do estado, do Piauí, com o secretário, assim como a Laís, eu vou falar com a Laís também, que é a coordenadora geral, para saber efetivamente na prática, né? Sendo bem objetivo. Da onde a gente pode tirar recurso, na onde pode se tirar recurso para a ida de vocês. E esse plano que a secretária de Piracuruca me pediu, eu vou tentar viabilizar também para ser enviado para as prefeituras. Eu sei que muitos de vocês têm intenção de ir, né? E é importante que participem, porque o fórum ele tem uma programação. A programação vai ser mesas redondas, grupos de trabalho. Então, que o Piauí, eu lembro muito bem como foi na Conferência Nacional de Cultura. A gente brigando, por exemplo, para que o Piauí tivesse em todas as mesas dos GTs temáticos, a gente organizando, né, para que o Piauí tivesse em todas os grupos estratégicos, porque é nos grupos estratégicos que você discute o que é prioritário, o que é estratégico, né, o que vai para o seu estado, né, em termos de política. Então, isso só se faz a partir dessa representatividade, dessa ida de vocês para lá. Não só dos gestores, mas também, né, a Poliana, Sepúlveda tinha falado comigo sobre isso, também a ida de representantes, por exemplo, da arte santeira, representantes do Saber Fazer Cajuíno, dos bens já reconhecidos ou em processo de reconhecimento no Piauí. Mas os gestores têm que ir, porque são eles que são gestores que gerem as políticas, né, culturais. Mas no que me cabe, né, assim, Patrícia. Eu primeiro queria ter esse com vocês. Pode falar, que eu estou falando. Eu acho, Juan, que é secretário de Cultura de Baixa Grande, eu acho muito importante essa conversa sua que você vai ter com o governo do estado, assim, para ele ter uma contrapartida, porque vamos colocar aqui, falando de números mesmo. O aéreo, com certeza, essa data já deve estar bem alto, por estar muito próximo, e aí o município teria que arcar ainda com as diárias, com o do servidor, no caso, 3, 4 dias. Aí eu acho que pelo menos se conseguisse alguma contrapartida do estado, o estado dá uma das duas passagens, dar diário, o município arcaria só com as passagens, talvez a gente consiga viabilizar melhor, porque tem realidades e realidades de prefeitura. A minha, por exemplo, graças a Deus é uma prefeitura tranquila, que até conseguiria a gente arcar com toda a despesa. O problema é eu colocar, que aí é a parte principal, eu explicar para o prefeito e fazer toda assim que ele dê esse apoio total, que eu acredito que com muito diálogo ele vai conseguir. E é muito importante assim esses ofícios, essas cartas vindo de você, vindo do próprio IFAM, para a gente ter muita munição para pleitear essa viagem. O que é que eu posso fazer por vocês? Efetivamente, o que eu vou fazer? Se vocês precisarem que eu faça reunião com os prefeitos e mande ofício para eles, né, falando da importância. Era melhor.
eu faço, né? Fazer uma reunião com os prefeitos. Eu acho que a gente vai marcar uma reunião com os prefeitos, tem que correr, ver se eu faço semana que vem, segunda, terça, quando eu ver essa questão com o secretário, para falar pessoalmente para eles, né? Porque, na verdade, tem que procurar quem tem um dinheiro, né? No final das contas, a gente ficar discutindo não tem efeito, né? O efeito Mas é ver... vai dar tudo certo. Falar com eles e falar da importância. No que concerne a ofício, se precisar de ofício vindo de Brasília, se precisar de ofício vindo da superintendência, a superintendente do Piauí, a dona Terezinha, ela é uma pessoa muito aberta a isso, ela é muito fácil de diálogo, né? Ela é muito acessível. Então, essa parte, né? Se precisar que ela sente com os prefeitos, eu vou falar com ela faz isso. Né? Se para o secretário de Cultura participar dessa reunião com os prefeitos, também a gente consegue. Se o IFAM precisar mandar todas as justificativas para as prefeituras de vocês, a gente manda. Essa parte, assim, mais da construção da estratégia, a gente consegue. Mesmo, eu falo a gente consegue, mas sou eu, né? E medo de férias, mas é uma demanda que eu quero muito que aconteça, muito. Eu quero muito... Ei, Patrícia, a gente pode também estar articulando, não sei se os colegas que estão aqui presentes nessa reunião de hoje concordam, mas se for possível, a gente poderia estar articulando também para ir conversar com o Rodrigo junto com você, pelo menos, a representatividade de 5 municípios que seriam essenciais estar participando desse movimento em Brasília. A gente poderia estar vendo isso também, essa articulação direto com o Rodrigo, porque eu acredito que potencializa sua fala, os municípios ensejando essa necessidade do Piauí estar participando. Pronto, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma lista de quem está aqui, colocar lá no grupo da gente, para vocês marcarem quem tem interesse em ir, né? A gente fazendo essa primeira identificação de quem tem interesse em viajar para Brasília, a gente vai ter que fazer a triagem. Não dá para ir todo mundo de fato. Algumas pessoas vão conseguir a ida viabilizada pela Secult, outras pessoas vão conseguir a ida viabilizada talvez pela sua prefeitura. Então, a gente precisa, de fato, conversar com o secretário de Cultura, eu vou fazer isso, assim, vou tentar, né? Vou pedir a dona Terezinha, pessoalmente, para ela falar, como ela é superintendente, com ele, e marcar essa reunião com vocês, né? Para saber, efetivamente, de que maneira a Secult Piauí pode ajudar. Caso ela não possa ajudar com todo mundo que se interesse, de fato, a gente vai ter que optar, e é triste dizer isso, mas optar pelos municípios, de fato, que têm bens consagrados. Isso não significa que os outros municípios não possam ir, mas que a gente possa tentar garantir, pelo menos, né, de municípios que tenham bens consagrados, porque essas pessoas, estrategicamente, têm que estar lá, né, porque elas que vão poder falar da gestão compartilhada, etc. Mas isso também não significa, como eu falei, que outros Patrícia. Oi, pode falar. São todos os municípios que querem participar desse evento? Como é? Se são todos os municípios que querem participar em Brasília desse evento? Todo mundo que puder ir, pode. Todo mundo. Mas pronto, eu me interesso. Eu vou... Só que aí a gente vai pensar em termos de estratégia, né? A gente vai pensar quem tem interesse e o que pode ser viabilizado. E quem não a gente não viabilizar por um caminho, eu posso tentar viabilizar por outro, né? É isso que eu estou tentando. Eu tenho certeza que meu prefeito aqui da minha cidade vai abraçar essa causa. Pronto, ótimo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou gravando essa reunião, né? Aí vocês se identificaram, qualquer coisa, vocês colocam aqui no chat o nome de vocês e o município, o cargo de vocês, por favor. Tudo bem. Porque aí eu vou fazer a lista, vou colocar lá de quem tem interesse, e aí eu vou partir para a próxima estratégia, que é falar com o prefeito, com a dona Terezinha, com o Rodrigo, e ver essas reuniões com os prefeitos de vocês para saber quem pode, quem não pode, o que a Secult pode, o que ela não pode. E aí, correr com esses trâmites. Eu não sei como é o tempo. Pronto, o Evandro começou a escrever, o restante coloca, por favor. Eu não sei como é essa... O governo federal tem, assim, diárias e passagens, a gente tem que ir com quase um mês de antecedência, 15 dias. Né? Não sei como é que acontece nas prefeituras, né? Se vocês precisarem, por exemplo, da gente para justificar, para colocar em processos específicos, justificar a ida, enfim, tudo que o IFAM puder fazer em termos de justificar, né?
burocrático. Eu acredito que após a gente ter a lista de interesse dos gestores que vão participar, e os gestores também já têm conhecimento da sociedade civil do seu município, quem que seria viável estar levando, a gente poderia também estar fazendo o pareamento, por exemplo, de quartos, né? Que é uma estratégia que a gente faz para viagens. Por exemplo, se tiver 15 gestoras mulheres, 16, para estarem ficando juntas no mesmo quarto, para a gente poder também saber o aparato de despesas, né? Que a gente vai ter, porque a gente sabe que de forma individual tudo sai mais caro, né? E aí, vendo diretamente com a agência também aérea, a gente consegue também, por conta de ser um grupo, viabilizar um valor mais baixo. Então, eu acredito que essa reunião que você fez, Patrícia, de fato é muito importante para que a gente possa estar estruturando todas as demandas que a gente necessita. Nenhum outro estado fez. Assim, eles só mandaram uma lista para a gente preencher. Quem é que vem de cada município? Eu digo, mas eu não posso preencher essa lista sem eu conversar com os secretários, né? E efetivamente discutir com eles a importância e quem quer ir. Essa lista devia ter sido feita há muito tempo antes, porque a gente teria mais tempo útil, né? É uma coisa que me angustia muito. Mas eu vou correr com isso, né? Correr com essa lista e correr com essa tentativa de articulação com a Secult, Piauí e com os prefeitos de vocês, né? Que é quem efetivamente vai viabilizar, se possível, né? Eu sei que as passagens aéreas estão caras, elas estão, porque caras assim, né? Brasília não é um trecho barato, né? E aí vocês, no caso de vocês, não é só Brasília, é a ida para Teresina. Ei, Patrícia, pessoal. Oi. Pode falar, se me permite, uma colocação e uma experiência também, né? Sugiro louvável isso, né? Que já a gente coloca. Além de estar aqui como superintendente, estamos aqui também como presidente do fórum, né? E, inclusive, também convidar alguns municípios, como a gente já catalogou aqui, que não estão no fórum, para convidar para estar presente. Porque, assim, juntos a gente é mais forte para a gente se fortalecer. E a gente coloca, Patrícia, mais uma vez, o fórum à disposição para essa capilarização, né? Aqui, dos quase 30 presentes aqui, a gente contabilizou 7 que ainda não estão, né, no nosso fórum. O restante, todos já estão ali em nosso fórum. A gente colocou aqui a expulsão. Então, trazer aqui, para ter essa experiência, e para todos também, que eu agradeço nem todos aí que estiveram, né, na última conferência estadual e na conferência nacional. Então, a sugestão que eu dou aqui também pela experiência. A gente teve, né, na organização aqui da estadual, tivemos também, fomos para a nacional. Então, eu sugiro que corra, na verdade, né, o quanto antes para tentar mobilizar junto ao governo do Estado, né, para conscientizar devido a essa necessidade. Por quê? Né? Para a Conferência Nacional, houve uma justificativa plausível, dentro do regimento da Conferência Nacional de que o Estado que tinha a obrigação, então isso estava lá regimental, o Estado tinha a obrigação de mandar a sua delegação. Então, os eleitos, como sociedade civil e também como governo, foram, né, eleitos na Conferência Estadual. Nós tivemos esse documento que dava essa ênfase a não obrigando, justificando o Estado a fazer essa despesa. Então, já adiantando, quero muito também, já. É bom correr, porque temos menos de um mês. Os processos são demorados. Quando aqui o Estado vai justificar essa despesa, então eu temo, né, que não dê tempo devido a esse processo. Então, a sugestão que eu quero dar também aqui. Então, os municípios, como a nossa, muita gente querer o Estado mobilizar, disponibilizar as preferências que você disse. Eu queria só fazer uma ressalva. Na verdade, esses municípios que já têm, né, esse patrimônio, são reconhecidos, eu considero quase que a obrigação dos municípios, das municipais, estarem dentro dos dois, né, do secretário de Cultura. E assim vai sobrar o trabalho para outros municípios, que, por exemplo, nós temos municípios que têm seu patrimônio ainda reconhecidos apenas a nível de Estado, né, não reconhecidos ainda como patrimônio nacional, mas temos muitos bens que são tombados e inscritos a nível de Estado. Então, seria uma oportunidade de crescer ainda mais esse conhecimento, essa oportunidade, essa experiência, ainda mais dentro desse processo nacional também. Então, deixa aqui essa sugestão.
Marcão, eu já ia pedir para você falar, porque de fato a sua fala foi muito importante e, enfim, fundamental, justamente porque tocou nas questões que operacionalmente têm que ser resolvidas. De fato, Brasília demorou, né, o IFAM demorou a mandar esse ofício, esse formulário devia ter sido mandado antes, mas os estados também, porque o Ceará, por exemplo, não precisou que o IFAM cobrasse, né, como ele sabia do sistema, já havia uma articulação. Ceará é os luz do Brasil, o Ceará é o modelo do Brasil, é lindo o Ceará. Eu fico falando, parece assim, bairrismo, porque eu sou cearense, mas não é, porque de fato o Ceará é diferenciado nesse sentido. Mas a gente não, o nosso contexto é o Piauí, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar novamente ligar para ele hoje, para o secretário, vou falar com a dona Terezinha, porque eu tenho, tanto que eu pedi para vocês mandarem para mim os dados no final de semana, porque eu estava de férias até dia 28 de janeiro, quando eles mandaram esse formulário, eu estava de férias, mesmo assim eu vi. Eu não, né, poderia ter deixado de lado, não, vou ter que trabalhar nas férias. Aí saí de férias dia 28, aí fiquei 2 dias sem férias, eu não sei por que eu fiz isso. Aí, a partir de segunda-feira, agora, eu entrei de novo de férias, dia 2, por isso que eu mandei os ofícios no final de semana, eu não posso assinar documento oficial de férias, então eu estou fazendo alguma coisa, essa reunião eu posso, mas eu não posso assinar nada. Mas aí eu vou falar com a dona Terezinha, hoje ainda, com essa lista de interesses, para ela marcar com os prefeitos, mandar um outro ofício para o prefeito de vocês, e com o secretário, para a gente correr mesmo. O Marcão tem razão, tem uma questão orçamentária, assim, em termos de tempo de gestão, né? Em termos de organização financeira. Mas, novamente, eu creio que para os municípios que têm bens culturais reconhecidos, é obrigação do prefeito mandar. Então, se Brasília precisar mandar algum tipo de ofício, né, assim, deixando bem explícito essa necessidade, obrigatoriedade dessa comissão do Piauí participar, né, a gente faz, tá? Então, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Vocês ficaram com alguma dúvida, se quiserem falar, quem quiser falar, tá aberto, tá bom? É só falar. Oi, Patrícia. Oi. Então, né? Na verdade, só reforçando aqui, por essa retenção, a gente, na universidade, é mesmo só da questão do ofício, mesmo, para reforçar. Porque a gente Como vai estar eu não presente lá. entendi o que você disse, me perdoe, você pode repetir? Aqui, no caso de redenção, está ouvindo agora melhor? A gente precisa do ofício mesmo para reforçar mesmo a questão da despesa mesmo, justificar a despesa da minha ida aí para Brasília, né? Porque às vezes o prefeito é muito aperto com relação a isso. Tá. Só do ofício, né? Reforçando a importância do secretário estar presente para dar mais força. Esse ofício a gente manda. Esse ofício a gente manda, com certeza. Para quem consegue articular com seu prefeito, só vai precisar de um ofício, a gente manda. Para quem vai precisar que a gente faça essa articulação, aí a gente vai tentar fazer a partir de, né, fazer uma reunião. E a mesma coisa com o governo do estado. Mas no seu caso, você disse, o ofício eu consigo viabilizar, né? Então, a gente providencia. Leonardo, né? Leonardo, de redenção. Tendo aquele ofício reforçando a importância da presença do secretário, ele não faz nenhum questionamento, não. Então, me manda inbox seus dados, Leonardo, e do prefeito, e para onde a gente tem que mandar o ofício, que amanhã eu peço para a dona Terezinha mandar, já para você. Um ofício explicando as datas do evento, eu ver se já tem um cronograma fechado e a necessidade da sua participação, tá bom? Porque aí a gente já viabiliza isso no seu caso. E nos casos dos outros municípios que precisam que a gente converse com o prefeito, a gente vai marcar uma reunião online com os prefeitos e tentar incluir a Secult na reunião. O Marcão falou do fórum, de fato, é muito importante que vocês participem de fóruns, né, como o fórum que existe, que o coordenador presidente é o Marcão, aqui no Piauí, porque é uma forma de vocês se fortalecerem,
fortalecerem a política, né? Assim como acontece com a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a implementação do Plano Nacional de Patrimônio Cultural, a implementação do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, ele vai pressupor, por exemplo, políticas específicas, editais específicos para os municípios. Então, né, há uma dificuldade, por exemplo, muito grande de preenchimento do... Tá. Quem não conseguir falar comigo lá no grupo, pode falar em inbox, né? Questões, Patrícia, eu consegui falar com o meu prefeito, me manda só o ofício, né? Ou, Patrícia, a gente não vai ter que participar da reunião, a gente faz a reunião. Eu estou à disposição, assim, o que vocês precisarem de mim, eu faço. Não se preocupe nesse aspecto, para viabilizar ele para vocês. Eu não sei se o município de Piracuruca está participando com o Marcão, porque eu entrei para a secretaria, porque eu fui eleita vereadora, eu estava na Câmara e o prefeito me colocou na secretaria a partir de novembro. Aí, se depois também puderem entrar em contato comigo, porque eu não tive a transição da secretaria. Aí eu não estou muito por dentro dessa situação, mas o que o nosso município puder participar agora através da nossa gestão, desde que eu assumi lá, a gente está fazendo o possível para poder estar conseguindo acompanhar as demandas e as necessidades. Perfeito. O secretário anterior estava, que é até um contador, né? Ele estava no grupo. Eu pensava que era ele, de meio quando veio você. Embora eu pegar o seu contato, eu posso pegar com ele. Seu contato, aí ele adiciona ao grupo. Pronto, perfeito. Tá ok. Também, a gente está à disposição. Tá ok, tá ok. Pode seguir, Patrícia. Sem áudio, Patrícia. Vocês falaram em contador, e tem um contador aqui falando que deu um probleminha no meu imposto de renda, eu estou aqui resolvendo. Eu fui lá olhar a mensagem dele. Enfim, é isso. Então, eu vou viabilizar para quem me mandar inbox, para mandar para o prefeito já o ofício, eu faço, já encaminho, mas eu vou correr também com essa documentação para quem precisa que a gente faça uma reunião. E vou tentar novamente saber se o ofício chegou no Secult, pedir para a dona Terezinha, porque ela é superintendente, falar com o secretário e marcar uma reunião com vocês e prefeitos. Tá bom? É isso. Em Piripiri você não consegue, Marcão? Você vai conseguir ir para o fórum? Oi? Você vai conseguir ir para o fórum? Na verdade, eu já estou no grupo executivo da organização do fórum pela Rede Nacional de Gestores. Eu fui escolhido entre os 18 estados, eu como representante da Rede Nacional. Então, eu já estou lá no grupo executivo, na articulação. Então, você vai estar, realmente, né? Sim. Bom, pronto, ótimo. A gente sabe que vai ter, né, algum gestor municipal do Piauí, pelo menos presente. Mas é isso, gente. Alguma outra dúvida? Não. Acabando esse momento de consideração do plano, você vai falar comigo em box, que eu estou falando, vocês têm meu número, você fala em box, porque eu vou anotando e vou pedir para a secretária da dona Terezinha providenciar. Então, vocês podem falar comigo em box, por favor, quem está precisando desse ofício urgente. Tá, a gente já vai encerrar, viu, Evandro? Ficou alguma dúvida, gente? Sobre o sistema, sobre o plano, E aí, quando o sistema foi implementado, quando o plano foi implementado, a gente vai fazer uma série de reuniões online, né? Já está no meu planejamento. Patrícia, pode então, falar. Eu queria dar informação também do fórum, que a gente está dividido nas regionais de acordo com os territórios. Qualquer coisa que funcionar a gente está à discussão para estar colaborando também nessa capilaridade do nosso município. Pronto, Marcão, quando passar o período de consagração do plano, aí eu entro em contato com você para a gente articular as reuniões micro-regionais, né? Que aí eu vou apresentar, de fato, o plano para vocês, né? Item por item, questão por questão, para vocês ficarem muito por dentro, para poder serem pontos focais da implementação do plano dos municípios, né? Mas é isso. Se vocês estiverem todos satisfeitos... Oi, pode falar.
Sobre a reunião na questão desse território, né, não sei como é que vai proceder, aí eu vou colocar à disposição, que nós ficamos aqui chamada da Mangabeira, e aí seria já o centro aqui, a cidade fica no centro. Não sei como é que vai ocorrer essas reuniões, caso você precisar, a redação está à disposição para receber. Aqui a gente realizar essa reunião. Ótimo. Obrigada, viu? Eu não sei se serão online ou... Eu prefiro sempre as reuniões presenciais, mas eu não sei como é que elas vão... os fóruns de cordel, de repente, eu fiz no território. Mas eu vou esperar que Brasília diga o que a gente tem em termos financeiros. A Márcia falou comigo. Tá, mas preciso da reunião com o prefeito, tá, Márcia? Não, então a gente... eu vou ver esse vídeo quando acabar aqui, eu vou ver esse vídeo novamente. Quem não conseguir falar comigo no coletivo, fala em box, para eu construir essa arquitetura de quem vai precisar de uma coisa, quem vai precisar de outra, para a gente ir trabalhando nas estratégias específicas. Tá bom? Mas eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, né? Eu peço desculpas por ser muito, assim, muito próximo, mas de cima para baixo. E aí, enfim, a gente faz o que pode com o tempo que pode. É isso. Se todos estiverem satisfeitos, eu queria pedir licença para encerrar a reunião e partir para o prático do processo, né? Tentar fazer o que a gente pode em termos pragmáticos. É isso, gente. Posso desligar? Queria agradecer. Queria pedir desculpas por ser 14h30, mas eu tinha outro compromisso, enfim, mas deu tudo certo. Tchau, gente. Prazer. E qualquer coisa, vocês falam com vocês, viu? Um abraço. Tchau.